Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e não tem como o assunto ser outro. Mercado de transferências. O presidente Alessandro Barcelos está indo com ímpeto ao mercado, almejando grandes nomes e grandes investimentos para o internacional. A gente vai falar dos nomes da vez. Rocher, Martegani, Roberto Pereira, Bruno Henrique, Diego Pituca, Matheus Pereira. Tudo que está acontecendo no mercado de transferências do Internacional, que está muito agitado há um pouco mais de 20 dias do fechamento da janela de transferências, como eu disse, a última cartada do presidente Alessandro Barcelos, que sim, pensa em reeleição, e a gente vai falar sobre tudo que a gente apurou nessa manhã do dia 12 desta quarta-feira, ainda nas últimas horas, sobre esses nomes, e eu vou trazer aqui nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito, tá certo? Pessoal, como eu já tenho falado alguns dias atrás e eu quero reiterar aqui, o que a gente já escuta no bastidor e os movimentos mostram isso, o presidente Alessandro Barcelos está indo para uma cartada final. É a possivelmente última janela de transferências dele como presidente do Inter e ainda mais, ele vai para tentar a reeleição no final do ano, essa é a informação que todos temos. Então assim, ele sabe que depende de ganhar uma Libertadores, ganhar um Campeonato Brasileiro ou no mínimo fazer uma grande competição na Libertadores e no Brasileirão e conseguir contratações de peso e mostrar algo para o torcedor, uma ambição. E ele está tendo essa ambição e está buscando grandes nomes e grandes investimentos no mercado. E tem alguns nomes circulando e que eu fui atrás, existem verdades, existem outras situações que não existem e eu vou trazer tudo aqui para vocês, tá? Eu quero começar recapitulando a situação do Diego Pituca, informação que eu trouxe ontem à noite, que surgiu primeiro com o pessoal do Revista Colorado e que de fato é verdade. O Inter voltou a conversar com o staff do Diego Pituca, volante que surgiu muito bem no futebol paulista, depois foi vice-campeão da Libertadores e era um dos grandes jogadores daquele Santos do Cuca. Segundo volante, está com 30 anos e está no Kashima Antlers do Japão. Ele tem contrato lá até janeiro de 24, a partir de agosto ele pode assinar um pré-contrato. O Inter voltou a ter conversas com o staff desse jogador. Isso porque travou a situação com o Bruno Henrique, eu vou chegar lá. Lembrando, tá? Em março o Kashima Antlers recusou uma proposta do Inter. O Inter tem interesse nesse jogador há um bom tempo, fez uma oferta de 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais, e foi recusada pelo Kashima Antlers. Agora, o jogador já passou aí 3, 4 meses para mais e tem uma maior possibilidade. Em janeiro, como eu disse, em agosto, pode assinar um pré-contrato, porque o contrato termina lá no Japão em janeiro, no dia 31 de janeiro de 2024. E esse interesse do Inter, novamente pelo Pituca, vem pela incerteza do Bruno Henrique. O Santos surgiu como interessado pelo volante de 33 anos, que encerrou seu vínculo com o Al-Ittihad e que interessava o Internacional e que tem uma proposta do Inter na mesa. O Santos também efetuou uma proposta. São os dois grandes interessados hoje, o Fluminense, o Vasco, o Cruzeiro, que negociou com o jogador e era o grande adversário do Inter nessa disputa, saíram do negócio. Hoje tem Santos e Inter e assim, ele ainda não respondeu a proposta do Inter. Ele trabalhou com o Mano em Corinthians e Palmeiras, é verdade, pendia para um lado do Internacional, mas surge o Santos, ele também já trabalhou com o Paulo Turra, que hoje está lá no Santos, e tem essa disputa pelo Bruno Henrique. Vendo que tem essa disputa, o Inter já está olhando outros nomes. E vamos lá, o Diego Pituca é 3 anos mais novo que o Bruno Henrique, tem um potencial de mercado hoje maior que o do Bruno Henrique, e é mais armador do que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique jogou, é verdade, como segundo volante no Al-Ittihad nessa temporada, foi um dos melhores jogadores na posição do Sauditão, mas o Diego Pituca é mais armador, pode aparecer por vezes até como meia. Vamos ver o que o Inter vai fazer nesses próximos movimentos de mercado. Em relação ao Rocher, tá? É aguardada a chegada dele amanhã, quinta-feira, em Porto Alegre. As pendências são muito pequenas contratuais que tinha com o Inter e já está sendo vencida. A tendência é que ele chegue já amanhã e o staff dele confirma isso. O Inter vai pagar 1.600.000 com impostos, né? Limpo seria 1 milhão de dólares. Vai pagar 1.600.000 ao Nacional pela contratação do Sérgio Rocher, 30 anos, goleiro de Copa do Mundo, seleção uruguaia, que vai assinar um vínculo de 4 anos com o Inter. Vamos para os outros nomes que têm surgido, tá, pessoal? Eu quero começar aqui falando do Matheus Pereira, que é um meia brasileiro, naturalizado também, ele é naturalizado, né? Ele é português e brasileiro, tem dupla cidadania, que surgiu lá no Sporting, lá no ano de 2010, 2011, foi chegar no profissional em 2015 e aí
é um jogador que tem nacionalidade brasileira, tem familiares brasileiros, como eu disse, e está sendo oferecido para diversos clubes brasileiros, inclusive o Internacional. Ele está com 27 anos, é um meia armador, eu acho ele meio semelhante ao Maurício, pelo que eu já vi, conversei com algumas pessoas. Ele é meia armador, meia atacante, pode jogar aberto pelo lado, pode jogar centralizado também, assim como o Maurício. Ele tá com 27 anos e tá no Al Hilal, que teve a chegada do Jorge Jesus recentemente, que já disse que não vai contar com o jogador. Ele não vai contar com o Matheus Pereira. Ele surge no Sporting de Portugal, passa pelo Chaves ainda por um empréstimo, aí ele vai pro futebol alemão, pro Nuremberg, volta pro Sporting e aí vai pro West Bromwich na Premier League, e é quando ele desponta. Joga muita bola e é vendido por cerca de 18, 19 milhões de euros para o Al Hilal. Ele foi em 2021 pro Al Hilal, que pagou essa Babilônia pelo Matheus Pereira, e ele tá lá até agora, tava bem, depois virou reserva, não virou titular, e aí foi oferecido para diversos clubes brasileiros. Ele teve negócio com o Corinthians, estava negociando recentemente com o Cruzeiro tentou empréstimo, mas esbarrou nos valores. O Santos demonstrou interesse, mas também esbarrou nos valores, e aí esse nome foi oferecido ao Inter. O que eu sei é que o Inter não abriu negócio, e possivelmente não vai abrir negócio, tá? Possivelmente não vai abrir negócio. Ele tem contrato até 30 de junho de 2026, então nem tem como assinar um pré-contrato, teria que ser venda ou empréstimo, só que é um jogador caro. Pô, falei agora, 18, 19 milhões o West Bromwich vendeu de euros para o Al Hilal. Então é um valor bem extenso. Eu até estava conversando com uma pessoa aqui sobre os valores, tá? Ele ganha mais ou menos 4 milhões e meio de euros por ano, mais de 2 milhões de reais por mês. Ele teria que reduzir muito para estar no futebol brasileiro. Ele tá disposto a isso, mas vai ter que negociar. Foi oferecido ao Inter, mas não tem negócio em andamento no momento. Quem o Inter procurou nas últimas horas, e aí é aquilo que eu falo do Inter, é o tira casaco, bota casaco, é o Agustín Martegani, meia argentino, joia da base do São Lourenço, e que o Inter negociou na última janela. Eu trouxe diversas informações aqui para vocês naquela época, muitas em primeira mão aqui, sobre o interesse do Inter no Agustín Martegani. O empresário do jogador, Patrício Lombilha, eu entrei em contato com ele também, e entrei em contato com o São Lourenço e com o Inter, tá? São Lourenço e Inter negam que tem uma negociação em andamento. Só que o empresário do atleta confirma que um representante do Inter o procurou nas últimas horas perguntando como é que estava a situação do Martegani, que o Inter poderia, quem sabe, voltar a negociar ali. O Inter procurou informações e voltou a conversar. Não tem negociação direta entre os clubes, mas o Inter fez uma consulta ao empresário do atleta para saber como é que está a situação dele aí. Vale lembrar, na última janela o Inter tentou o Martegani, fez duas propostas, uma de 2 milhões de dólares que foi recusada, o São Lourenço pediu 5, o Inter não chegou no 5, mas chegou a 3 milhões e meio de dólares. E aí o São Lourenço aceitou a proposta. Só que, na última hora, o São Lourenço cresceu o olho e pediu mais. E aí o Inter ficou muito incomodado na época, o presidente Alessandro Barcelos ficou muito incomodado, tá? E aí a situação com o Martegani não andou mais, ele até teve uma lesão no tornozelo, ficou um mês parado, voltou a atuar, é um segundo volante barra meia também, pode jogar nas duas funções e é mais uma opção. Tem o Pituca, tem o Bruno Henrique e quem sabe o Inter possa voltar a negociar com o Martegani. Até agora não tem negócio em andamento, mas teve uma primeira procura ao empresário do atleta. Ele tem contrato até dezembro de 2024 lá no São Lourenço, tá certo? Foi um contato informal que um representante do Inter fez com o empresário do atleta para saber como é que estava a situação. E o último nome que eu quero trazer aqui é do Roberto Pereira, que o Luiz Carlos Reck, muito bem informado de internacional, comentarista da Rádio Grenal, trabalhei muito tempo com o Requito, é um grande cara, um beijo pra ele, tá? Ele trouxe a informação ontem de que o Inter estava negociando com o Roberto Pereira, e é um nome que já surgiu no bastidor do Inter. Meia, 36 anos, argentino, jogou Copa América, jogou diversas competições pela seleção argentina, jogou na Juventus e estava na Udinese, tá? Agora ele tá procurando o clube e também tem sido oferecido a alguns clubes. O Santos abriu negociações com o Roberto Pereira, tá? Na última temporada na Udinese, na Itália, ele fez 36 jogos, 5 gols e 7 assistências. É um meia de fato, tá? Meia que tem velocidade até pra cair pela beirada, mas já tá com um pouco mais de idade. Vou até ver quantos anos tá o Roberto Pereira aqui, tá? Mas tá passando dos 30, tá? Roberto Pereira tá com 32 anos. Ele é de janeiro de 91. E o REC trouxe que o Inter estaria conversando com esse atleta. O empresário do jogador, que é um italiano, e que eu até entrei em contato hoje pela manhã, ele não confirma a informação, tá? O Federico Pastorello, é empresário do Lukaku, também de outros jogadores do futebol italiano, assim como o Pereira, que estava na Juventus e agora estava na Udinese. Ele não confirma a informação de que o Inter negocia, mas eu já ouvi esse nome no bastidor do Inter há um tempo atrás. Eu não tenho confirmação, mas a informação do REC é de que o Inter está negociando. Mas uma coisa fica clara aqui, tá, pessoal?
O Rocher tá chegando, é o segundo reforço dessa janela de transferências. O Inter tá à procura desse volante, possivelmente não mais um primeiro e um segundo, como é o Martegani, como é o Bruno Henrique, como é o Diego Pituca, e atrás desse meia, tanto que tem sido alguns nomes oferecidos, como o próprio Matheus Pereira, e o Inter está interessado em alguns nomes no mercado. Deixa aqui nos comentários o que tu acha desses nomes, como que tu está enxergando essa situação, e o presidente Alessandro Barcelos, tentando negócios a todo custo, é a última cartada e última janela dele antes de uma possível reeleição. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima!